Música católica. Este é o tema da entrevista de hoje aqui no meu canal e eu tenho a alegria de receber o maestro e regente André Delair. André, muito obrigado por ter aceitado o convite e para a gente poder bater esse bate-papo sobre música e tu poder contar um pouco do teu trabalho na igreja, em particular com a música. Eu que agradeço o convite. E música e igreja é conosco mesmo. André, então eu queria que tu contasse primeiro sobre o teu trabalho como regente, como maestro, quando que começou, quando é que surgiu essa paixão na tua vida pela música? A história é longa. Eu não sou mais tão criança, então a gente tem bastante histórias para contar e assim, o processo. O processo é meio que natural, foi meio que natural para mim. Eu sou de uma família bastante musical, então já tinha assim a música muito presente. Eu sempre fui um apaixonado realmente por música. No seminário, bem novinho, no seminário menor, então a gente começou a ter aulas de música, de canto. Tu era seminarista? Seminarista, isso, em Gravataí. O padre Renato Chu, inclusive, foi meu primeiro professor de música, né, que está aqui na Paróquia das Dores, enfim, em Porto Alegre. Tenho maior orgulho assim, de ter ele na minha biografia. E ali ele me despertou o desejo, na verdade, abrir um horizonte de uma música que não era aquela que eu ouvia no rádio. Então, era adolescente. Adolescente, 14 anos, né? Então, conheci lá algumas modalidades de canto que ele nos apresentou, que é a música sacra propriamente dita, né? Então tinha o coro dos seminaristas maiores. Eu ouvi, a primeira vez que eu ouvi na vida um canto gregoriano, o Kyrie da Missa Angelis. É uma coisa muito bonita, aquilo me fascinou. Então ele dava aulas de música, mas também de sensibilização musical, né? Assim, buscando nos orientar e abrir a mente para novos gêneros de música. E lá a primeira vez que eu vi, na época VHS ainda, né, uma ópera. Mal sabia eu que saindo do seminário, enfim, fui buscar formação, virei um apaixonado pela música sacra, pelo canto lírico, afinal de contas pela ópera, né? Cantei em coro de ópera durante muitos anos, pelo menos por uma década, também como solista, né, tenor, e o canto gregoriano também. Ao sair do seminário, já naquela época, um pouco mais que adolescente, já começando assim a vida adulta, eu entrei num grupo de canto gregoriano lá em Montenegro, na Fundação de Artes, a Fundarte. Sou filho da Fundarte, todo mundo que estudou lá tem muito orgulho de dizer que é filho da Fundarte. Enfim, depois busquei formação e sempre é concomitante à caminhada católica, enfim. É claro que a ópera foge um pouco nesse sentido, mas ainda com cunho cultural e tudo mais, que me alimenta muito, né? Então, em termos de técnica, o pensar uma apresentação, a gente não diz que missa é uma apresentação, porque realmente o coro, ou enfim os cantores, seja qual for a formação que for, o cantor, o grupo de canto, ele canta a liturgia e não canta na liturgia. Então são partes intrínsecas da liturgia, né? O ato penitencial, glória, o santo, o Pai Nosso, seja o que for. Então a gente não diz que é uma apresentação. O coro não está ali, o grupo, no meu caso como regente, não está ali para uma apresentação, mas para ajudar as pessoas a rezarem, a contemplar aquilo que é mais nobre, né, o belo, e cantando as partes, como eu disse, intrínsecas da liturgia, né? Então o meu despertar e o meu desenvolvimento é muito da música, né? O meu desenvolvimento musical é muito ligado à música católica, né? Então, sim, eu trabalho com canto gregoriano, as pessoas me conhecem bastante, assim, a gente tem um grupo aqui em Porto Alegre já há 11 anos. Nós vamos falar sobre o grupo. Tá, então tá bom, deixamos em seguida, mas eu trabalho basicamente com coros paroquiais, né? Então, que é uma outra proposta. Claro que como o canto gregoriano, eu me adiantando um pouquinho, mas para justificar outras coisas, ele tem um caráter mais inusitado, digamos assim, é diferente,
né? Não é o que a gente vê nas paróquias, não é o que a gente vê nas comunidades. Então acaba dando um pouco mais de notoriedade, as pessoas me reconhecem muito como um cara do canto gregoriano, sendo que o meu trabalho é muito menos canto gregoriano e muito mais coros paroquiais, né? Ajudando as comunidades a cantar, predominantemente em português. Inclusive nós estamos aqui nessa belíssima igreja. Nós estamos no coro da paróquia São Pedro de Porto Alegre. Aqui está o órgão, né, André? Isso. Que é um órgão histórico. Então a gente está aqui na paróquia São Pedro, inclusive onde eu sou regente do coral aqui da paróquia São Pedro. Estou voltando esse ano, fiquei alguns anos afastado, trabalhei alguns anos, fiquei alguns anos afastado e agora estou retornando. Mas o meu trabalho é basicamente a minha pessoa física, digamos assim, o André, não empresário. Sim, não CNPJ, né? Não CNPJ, né? Empresário parece que é um grande empresário, mas enfim, a gente é empreendedor, sim. O meu trabalho é basicamente então com coros paroquiais. E justamente o canto gregoriano é um trabalho à parte que não está vinculado a paróquia alguma. Embora informalmente, veja bem, informalmente estamos ligados a Das Dores, aonde nós temos então missas regulares, todos os meses, né? Mas o meu trabalho mesmo, meu dia a dia... É domingo a missa, né? É domingo, o primeiro domingo do mês às 19 horas, sempre, janeiro, fevereiro. Eu acho que a gente fez, eu acho que até, na enchente agora, nas cheias que aconteceram, como a gente não tinha como chegar, faltamos. Também não tinha luz, eu acho que na não paróquia. Tinha luz. Mesmo assim, o nosso ficou... organista que mora perto do outro lado da cidade, que tinha acesso, ele foi lá e cantou e tocou a missa. Deu um jeito. Deu um jeito, a gente deu um jeito. Bacana. E André, eu queria te perguntar, vamos seguir o fluxo do tempo. Tu entrou no seminário, tu ficou apaixonado pela música, e aí tu inicia a tua vida adulta, e a música, ela já entra como uma atração, uma opção profissional na tua vida ou ainda não? Não, na verdade assim, ó, eu abandonei um pouco a música, mas a música nunca me abandonou. Então eu vou te explicar assim, pormenorizadamente. Não deixei de cantar em coros, não deixei de estudar, inclusive regência, inclusive técnica vocal. Então sempre que os horários de trabalho, trabalhei em comunicação. Sim. Então trabalhei na RBS TV, em alguns veículos, jornal, rádio, enfim, alguns veículos dessa área, né? Até que eu consegui organizar a minha agenda, como eu fazia produção de programa de rádio, então eu tinha, assim, cedo da tarde eu já ficava livre, então tanto para estudar, aí abri o curso de música em São Leopoldo, enfim, uma longa história, eu consegui então organizar meu tempo de forma que eu podia tomar aulas e também já começar a dar aulas, porque eu nunca fiquei totalmente parado, mas não em busca de formação profissional. Cantava no coro da PUC, me deram alguns papéis de ópera, de vez em quando me chamavam para os casamentos, no auge eu digo no auge, não que esteja decadente, né? Mas a São José, a igreja de São José, do Alberto Luiz, do centro, que tinha uma demanda muito grande, nesse sentido auge, Sim. pela demanda de casamentos, enfim, do professor Darcy, que organizava, a professora Lori Keller. Que ainda toca lá. Ainda toca sim. A professora Lori já partiu, né? Mas esses grandes mestres foram grandes escolas para mim, no sentido, daí entra o André produtor, assim, no sentido profissional daquilo que eu faço hoje. Eu nunca abandonei, então cantei no coro Porto Alegre, que agora se chama Porto Alegre Consort. Gravamos CDs de música colonial brasileira, de música histórica, se fazia muitos concertos com a orquestra creio que da UBRA, Teatro São Pedro e tudo mais. Então eu nunca abandonei. Teve um momento da minha vida que eu tive um trabalho que não me permitia. Então foi a época mais triste da minha vida. Grato por estar trabalhando, enfim, a gente era remunerado... Tem que pagar os boletos. Tem que pagar os boletos, a gente era remunerado bem dignamente, mas eu não podia assumir compromissos. Aí chegou um ponto que a música já estava tomando mais tempo
tanto eu tendo aulas quanto já dando aulas de técnica vocal, musicalização, alguma coisa nesse sentido, que o meu trabalho como produtor de rádio já estava, já era algo secundário. Aí é caminho sem volta, né? Sim. Caminho sem volta. Daí eu cheguei, daí eu até conversei com meu pai e, né, que os pais sempre são, né, os alicerces da gente. E daí ele disse, morrer de fome tu não vai. Eu já estava, na verdade, ganhando mais como músico do que como o CLT, digamos assim, né? Aí eu tomei uma decisão, 2 meses depois eu estava vivendo só de música. E daí aquelas coisas da divina providência, quando tu te dispõe, né, te predispõe a um trabalho, eu acho que 1 mês depois já me ligaram, estão precisando de um regente de coro numa determinada instituição, eu já me candidatei e daí a própria faculdade me chamaram para, um colega me chamou para outro trabalho, bom, daí é caminho sem volta. Aí eu comecei a reger vários coros e fundei nesse meio tempo, há 11 anos, um grupo de canto gregoriano, que é para o meu deleite e minha contribuição, digamos, para a igreja, afinal de contas, mas para manter vivo esse gênero. E depois a gente reparou, inclusive é trabalho de doutorado do meu amigo Jonas Clube da Silveira, lá da Universidade de Pelotas, a gente sentiu que teve uma efervescência de canto gregoriano de outros grupos, né? Enfim, hoje ele tem mapeado lá, eu não sei te dizer, porque ele que é um intelectual, um estudioso da coisa, mas nós temos talvez mais de uma dezena de grupos fazendo canto gregoriano, coisa que há 10, 12 anos atrás, né? Estou falando de 11 anos, 11 anos e meio, a gente não ouvia falar, né? E como eu estava no meio da música, aí surge a minha parte de produção, de concertos, de casamentos, que provavelmente tu vai me perguntar depois, mas de qualquer forma, esse é mais ou menos assim na linha do tempo, o desenrolar do meu trabalho. Agora eu queria abordar contigo essa questão da parte do teu trabalho paroquial, junto às paróquias. Tu falou que são 11 paróquias, é isso? Não, na verdade eu tenho coros paroquiais, eu tenho de segunda a sexta, são 5 coros. Mas é bastante coisa. É bastante coisa. Como é que está esse trabalho? Onde são as paróquias? São espalhadas, né? Eu moro em São Leopoldo, eu tenho alguns trabalhos aqui em Porto Alegre, né, dentre as quais aqui a paróquia São Pedro, mas também na região do Vale dos Sinos, né, Novo Hamburgo, enfim, Portão, Novo Hamburgo, agora Canoas, enfim. Na região metropolitana. Na região metropolitana. É tudo muito próximo, assim, mas curiosamente eu transito entre 2 dioceses, né? A arquidiocese e a Diocese de Novo Hamburgo. E a Diocese de Novo Hamburgo, que é a minha diocese, né? Enfim, geográfica e de coração, né? Sim. Embora tenha maior apreço, enfim, né? A gente estava falando antes de começar a gravar de alguns padres que a gente conhece e tal, nossa, eu faço parte, até porque quando eu fui seminarista pela arquidiocese porque eu sou de Montenegro. E na época Montenegro ainda não era diocese constituída. Sim, né? foi só em 2008 que ela foi desmembrada. Isso, eu praticamente não me mudei de lugar, assim, meu traslado foi curto, mas eu transito em 3 dioceses, mais ou menos. Embora em Montenegro eu não tenha nenhum trabalho fixo. Né? E o teu trabalho é na paróquia, junto aos paroquianos que têm interesse em canto musical, é isso? Isso, basicamente o meu trabalho é aquilo que o Concílio Vaticano II pede, né? Que é ter um trabalho mais elaborado, de canto coral mesmo, de coro a vozes, né? Tão necessário para o cultivo, para a beleza da liturgia, mas também concomitante a esse trabalho, porque é um trabalho pastoral acima de tudo, né? Ajudar o povo não só a rezar melhor ouvindo, mas a rezar melhor cantando também. Participando. Esse termo participar, nós podemos conversar, mas eu creio que o povo, a Assembleia, participe tanto cantando quanto ouvindo. Sim. Eu sempre dou o exemplo, quando a gente parece que participar a gente tem que estar lá com a mão na massa, mas eu creio muito mais num comprometimento e estar no mesmo espírito, né, de participação nesse sentido. Tu pode mesmo estando em silêncio. Mesmo estando em silêncio, em oração, ouvindo, contemplando, né? Eu acho que
uma simbiose das duas coisas, interessante. porque não tem sentido um coral ensaiar 4 vozes, o patrimônio tão grande da igreja, né? E eu não estou falando só do passado, de Palestrina, de, sei lá, Mozart, né? Todos os grandes, né? O Domenico Bartolucci, sei lá, esses grandes do passado, mas eu estou falando dos de agora. Padre José Weber tem peças magistrais para coro, irmã Miriam Collin, que era minha amiga, por sinal, éramos amigos, né? Coisas atuais para fazer a 4 vozes, mas o povo tem que, conforme os documentos, né, à luz do Vaticano II, o povo também tem que cantar participando, cantando. Eu gosto de ilustrar isso de participar, né, porque fica uma coisa, a tudo que o grupo canta, o grupo que eu estou falando coral, o povo tem que cantar junto. Não necessariamente, porque eu digo assim, ó, tem que participar, e se usa muito esse termo, né, nos documentos, participar. Mas, por exemplo, eu já participei de muitos congressos e tenho certificado. E eu entrei mudo e saí calado. Mas participei. É um ponto de vista bem interessante, assim, né? só para ilustrar a conversa. Então, eu razão. estava comprometido, assisti tudo aquilo, assimilei, estava naquele espírito lá do congresso fictício, né? Agora só para ilustrar a nossa conversa, mas eu estava lá e deu frutos. E deu frutos porque eu aprendi coisas novas, enfim, eu estava lá participando, né? Então, esse trabalho paroquial, eu acho que a gente tem que trabalhar assim, como uma mão dupla, né? Tanto a participação oral do povo cantando, ensinar, auxiliar o povo a cantar, afinal de contas, mas também dar essa oportunidade para a Assembleia contemplar algumas coisas. E nós temos, na própria dinâmica da missa, coisas responsoriais, por exemplo. Então, a gente trabalha um salmo, bonito, elaborado, do Mosteiro da Ressurreição, ou seja lá, uma composição, tem tantas lindas por aí. Então, mas alguém preparado vai lá no ambão, né, vai entoar, e é responsorial, quer dizer, né, tem que ter resposta, o coro ajuda a Assembleia a responder, né, mas é uma coisa mais elaborada, foge do trivial, foge do dia a dia. E o coro também, a gente tem que ter essa ideia, e essa nossa realidade, que o coro não é um elemento para as missas diárias. Então é guardado para o domingo, para as solenidades, Natal, Páscoa, sei lá, Anunciação, Padroeiro. Dia do Padroeiro, para Crisma, para esses eventos especiais, mas ele também é formador de músicos, de cantores, que vão devolver isso para a paróquia cantando em outras missas. Nós aqui, um exemplo muito prático aqui da paróquia São Pedro, nós temos o coral São Pedro e tem o grupo Santa Cecília. Todos do grupo de Santa Cecília participam do coral, que são o grupo de Santa Cecília, são os mais simples, né, de repertório, não pessoas mais simples, de repertório mais simples, mas que tem aquela formação, porque o canto na igreja, numa paróquia, é um ministério também é um ministério, e a gente não passa incólume ao processo de elaboração de uma liturgia. A gente mergulha um pouco mais a fundo, embora seja um mistério, né? A morte e ressurreição de Nosso Senhor é um mistério, talvez nenhum humano consiga, a mente humana consegue acessar isso, mas a gente mergulha um pouquinho mais no sentido do mistério, que é a grandeza da Eucaristia, a grandeza da liturgia, né? Nas suas diversas nuances do tempo litúrgico. Enfim, a gente trabalha o ano todo preparando todas essas datas, né? Enfim, o processo tem um caráter pastoral e diria que até catequético, né? Porque tem que se estudar, tem que se entender o que é a leitura daquele dia, o que é o sentido que nós vamos dar, por que nós escolhemos, por exemplo, este canto de entrada na Quaresma e por que nós escolhemos esse canto de entrada para o tempo pascal, por exemplo, né? Que é são nuances bem quase que antagônicas, não digo antagônicas, né? Porque elas se complementam, mas tem um espírito completamente diferente. O primeiro é extremamente penitencial e o outro é extremamente festivo, né? É o que dá o sentido a toda a liturgia, enfim, a vida cristã, né? Legal. André, eu queria agora te perguntar sobre o Sacra Harmonia. Queria que tu contasse um pouco para quem está nos acompanhando
sobre esse trabalho que tu está desenvolvendo e está divulgando bastante lá no Instagram também. Já dá o @ aí e conta um pouquinho sobre esse trabalho. @Sacra Harmonia. Vai aparecer um logo lá de um tubo estilizado de órgão e tal, um logo azul com amarelo, que remonta o dourado e tudo mais. Bom, o Sacra Harmonia, ele surgiu a partir de uma necessidade. Como eu te disse, esmiucei aqui, eu faço trabalhos paroquiais, trabalhos pontuais, né, nas paróquias e tal. Começaram a vir convites para fazer casamentos, juntar músicos para fazer casamentos e te digo bem a época que foi naquele ano pós-pandemia, então 2022. Isso, 2022. Então vieram sem, eu já tinha, claro, um cabedal um know-how, digamos assim, né? Trabalhei cantando, casamentos e tal, mas era ou por convite, ou eu ia lá com organista, com violinista no máximo, e organizava de forma muito modesta, não menos bonita, não menos elaborada, mas de uma forma muito modesta, pontualmente, mas não fazia muita questão. Um amigo que casa, alguém que recomendou, estou procurando um cantor, tá bom, tudo bem. E na pandemia começaram a surgir convites para fazer casamentos grandes que eu digo juntar orquestra, juntar coro, e eu comecei a chamar os profissionais de Porto Alegre, basicamente, né? Enfim, os nossos cantores profissionais, evidentemente instrumentistas profissionais, né? Violino, viola, cello, contrabaixo, trompete, flauta, órgão e tudo mais. E o que eu pensei? Claro que a gente faz uma análise de mercado. Eu vou fazer aquilo que não se faz por aqui. Então eu adotei um modelo, eu diria, um colega, né, até me falou, tu adotou um modelo paulista de música. E realmente, eu me dei conta, realmente, aqueles casamentos da Nossa Senhora do Brasil, por exemplo, né, com os cantores do Teatro Municipal e tudo mais, eu sou muito fã, né? Para mim é um modelo. Então eu comecei a chamar os colegas músicos, cantores, instrumentistas, enfim, de Porto Alegre, elaborar e me especializar nesse segmento. A gente interage com as pessoas, né, com colegas. Eu estou na posição de regente e de produtor desses eventos. E começaram também a me questionar por que eu não organizava alguns concertos, já que eu tinha um material humano tão bom, músicos de primeira qualidade, né? O que garante muito da qualidade do meu trabalho é justamente a gente contar com grandes profissionais que nós temos em Porto Alegre. Então começou a surgir algumas ideias de fazer alguns concertos, aí é aquele negócio. A produção é a mesma coisa, fazer um casamento, né? Escolha de repertório, chamar os músicos, ensaios e tudo mais, fazer uma maneira um pouco mais elaborada, e daí tem a questão do patrocínio, porque quem vai casar ou chama para um evento, sei lá, de 15 anos, como a gente fez no ano passado em Porto Alegre, o baile de debut, né, do Country Club, e outros eventos empresariais, o contratante nos paga. Paga direto, paga o cachê, enfim, normalmente são formações menores do que orquestra completa. Porque assim, não tem tanto espaço? Não tem. E às vezes por questão de orçamento, enfim, eu sempre vou tentar atender da melhor qualidade, da maior excelência, oferecer a melhor música com o mínimo de músicos que eu conseguir, não para economizar músicos. Para mim, quanto mais músicos estiverem trabalhando, né, tanto melhor, mais cachês, mais a economia gira. Mas para favorecer o contratante, né, de elaborar um casamento, fazer um casamento, né, festa, vestido, flores, enfim, a gente tenta otimizar e maximizar o que a gente tem à mão ali de material humano mesmo, para oferecer a melhor música para o contratante, né. E daí, a partir daí, eu comecei a fazer alguns concertos, né, faço.
alguns concertos, daí a gente busca patrocínio. Conta alguns que tu já fizeste. Bastante, a gente fez, por exemplo... No passado tu fez um de Natal na Santa Terezinha. Isso, né? Nós fizemos em Campo Bom e também no Santuário Santa Terezinha, aqui em Porto Alegre, o Oratório de Natal de Camille Saint-Saëns, com orquestra de cordas, piano, harpa, coro e solistas, 5 grandes solistas de Porto Alegre, né? Andiara Mumba, Rosimaria Oliveira, Ângela Dil, o Alexandre Kreisman e o Vinícius Braga Reis, né? Um barítono excelente, novato, né? Assim, nesse meio, porque ele é jovem ainda, mas com muita excelência. Coloquei nesse concerto do ano passado exatamente 100 pessoas executando esse oratório. Bastante gente, que é uma peça do século XIX. Fiz o Parnis Angélicos também dele, solado pela soprano Rosimaria Oliveira, que é um número solo com orquestra, e coloquei 100 pessoas. Neste caso, os músicos, teve a participação da Orquestra Sonora de Novo Hamburgo, que é uma orquestra de jovens, mas também tinha alguns músicos profissionais já profissionais. Enfim, a gente fez uma mescla para conseguir viabilizar dentro da questão de patrocínio. A gente teve alguns patrocinadores e, curiosamente, a Lumine, Biblioteca Católica, Clube de Literatura Clássica, a gente sempre tem o apoio do Instituto de São Vitor, e eu coloquei alguns corais que eu rejo e convidei mais o coral da Lourdes. Então conseguimos colocar muita gente para cantar e foi muito bonito. Mas fora isso, fizemos, por exemplo, um concerto só de cantores com piano para a restauração do piano da Igreja das Dores, e 2 ou 3 anos depois, acho que 3 anos depois, fizemos a Petite Messe Solennelle, Pequena Missa Solene, de Rossini, que é um compositor muito ligado à ópera, o Barbeiro de Sevilha, né? Sim. Todo mundo conhece Figaro lá, né? Mas ele compôs, então, já na velhice, uma grande missa de quase 2 horas, que ele chamou ironicamente de Petite Messe. Ele era um pândego, né? Então, pelo Barbeiro de Sevilha já dá para ver que ele tinha um senso de humor exacerbado, né? Então ele chama essa enorme missa de pequena missa, Petite Messe Solennelle, quando ele já estava morando na França. Aí fizemos a inauguração do piano também, com solistas, cantores. A gente teve a participação do coral Provox, que eu chamei Provox, que é um excelente coral, e essa peça ela é originalmente escrita para piano e para harmônio. Então, quarteto solista, soprano, contralto, tenor e baixo. Fizemos em Canela também esse mesmo programa. Enfim, muitas coisas. Miserere de Alegre, aquele que todo mundo vê os gurizinhos com balão hélio, sabe? Com a voz fininha lá, nós fizemos. Eu tinha já gravado essa obra e fizemos essa obra, enfim, Stabat Mater de Leopold Kaiser, que foi estreia no Brasil, curiosamente. É um músico, enfim, ele era o Kaiser, né? Sacrosanto Império, alguma coisa assim. E compôs, e não se tem notícia de que tenha sido feita no Brasil. Fora isso, muitas apresentações, muitos concertos, mas eu destacaria esses, assim, que são interessantes. André, a gente está terminando aqui o nosso bate-papo. Eu tenho 2 perguntas finais. A primeira é uma impressão minha, não sei se tu concorda, mas eu gosto muito de participar de missa com órgão, com teclado, enfim, eu gosto. E eu sinto que a gente tem uma dificuldade de atrair novos organistas. Não sei se tu concorda com essa impressão. O que a gente poderia, como igreja, fazer para daqui a pouco motivar os jovens a querer tocar piano na missa, órgão, teclado, enfim. Não sei se essa impressão é tua também, mas é uma minha, que a gente tem uma dificuldade em arrecadar novos organistas. Sim e não. Eu concordo contigo em parte e em parte não. Nós já tivemos um apogeu que a gente tinha disponível no mercado, assim, muitos organismos, né? E muito mais músicos eruditos. Sim. Né? De fato, dos anos 70, 80, dos anos 80 para cá, até uns 10, 15 anos,
a gente teve por uma questão de adaptação também, rumos pastorais e tudo mais, nós tivemos uma fuga desses músicos. E 10, 15 anos é praticamente um hiato de uma geração, né? Eu sinto que os jovens agora, nós temos vários trintões, pessoas que estão na faixa dos 20, 30 anos, voltando. Que bom. Voltando. E realmente, eu poderia te enumerar aqui pelo menos uns 8 jovens de Porto Alegre que estão se dedicando ao órgão. E o órgão, segundo os documentos, é um instrumento mais propício para acompanhar o canto da igreja, porque é um instrumento que mais se aproxima da voz humana, então ele tem que servir como amparo para o canto, né? Então sempre vai ser mais bonita, vai nos chegar muito mais direto ao coração uma música acompanhada do órgão bem tocado, evidentemente, né? Lógico, como o canto, bem cantado e tudo mais. Mas eu vejo com otimismo uma espécie de ressurreição dos organistas. E eu acrescentaria ainda o seguinte, é possível fazer com órgão e deixa tudo muito mais bonito, mais palatável e mais fácil, inclusive do povo cantar, inclusive o repertório que o povo conhece, dos inários, a comunidade canta, dos inários, né? Das músicas previstas nos folhetos, por exemplo, é possível fazer, não são coisas separadas. Claro que existe um repertório próprio de órgão, né, muito mais elaborado, né, mais erudito, eu diria, mas é possível tocar com órgão as músicas que o povo, ou no estilo que o povo está acostumado. E a pergunta final para ti, André, é daquela pessoa que tem interesse pela música, que gosta de música, aquele jovem que sente esse chamado, que caminho tu sugere para ele começar e conseguir dar passos tanto na música como na igreja? Bom, isso está muito relacionado à vocação, né? Ao chamado, tanto na vida religiosa, eu não estou falando necessariamente de sacerdote, de vida contemplativa e tudo mais, mas é essa força, né, que atrai para aquilo que é invisível, para aquilo que é espiritual. É procurar a sua igreja, procurar a sua paróquia, procurar seu pároco, procurar se enturmar nos grupos e estudar. Eu não vejo outro caminho. Da mesma forma a música, né? É estudar. Para qual instrumento, ou que seja vocal, eu tenho vocação? E as próprias igrejas, muitas delas, mas muitas em Porto Alegre, têm seus grupos de canto, né? Tem os seus corais. Para mim já é um bom começo. E a partir dali, nós temos escolas de música, nós temos a internet hoje, cursos online. Claro, não dá aquela formação profunda, né? Dificilmente vai dar uma formação profunda, né, de aprendizado da música, porque a música na vida cristã ela pode ter duas dimensões, que é a profissionalização, né, ser um organista, ser um regente de coro, ser um cantor e se dedicar às coisas da igreja, e pode ter um caráter que chega a tangir ao lúdico, ao social, que é dar sua contribuição como músico, ainda que amador, e eu gosto da palavra amador, tem amor no radical, né? Então tu pode ser um músico amador e dedicar o seu tempo, né, para a sua paróquia como cantor de coro, de grupo de canto, como instrumentista, que seja organista ou outro instrumento que a pessoa tenha afinidade, mas o que não pode deixar de acontecer é estudar, né? Se eu vou cantar, então eu vou buscar um aprimoramento vocal, de técnica vocal. Não precisa sair cantando ópera, ser um exímio cantor, mas é muito importante a gente oferecer o que tem de melhor na liturgia, não o que tem de pior, porque às vezes a gente vê, né, a pessoa arranha alguma coisa, tudo bem, a pessoa está dando o seu melhor ali, né, mas poderia dar um pouquinho mais, né, para oferecer algo realmente com excelência, de qualidade, afinal de contas para o nosso Senhor em primeiro lugar, mas também oportunizar esse ambiente de oração, né, junto à comunidade, que as coisas bonitas sempre vão chegar melhor ao coração, né. Então acho que é basicamente isso, procurar as ferramentas que a própria igreja oferece como base
e buscar, né, um aprimoramento daquilo que a igreja não oferece fora na vida leiga, né, enfim, de empresas, de escolas que se dedicam a isso, né? Muito bem, André, eu queria te agradecer. A gente está gravando aqui em Porto Alegre, na Paróquia São Pedro, provavelmente no dia mais quente de 2025. Está muito quente. Obrigado. Eu que agradeço. Eu queria então que tu deixasse só o último aviso paroquial. Qual é a próxima apresentação que tu vai ter aqui? Que daqui a pouco quem está assistindo pode participar. Tem alguma marcada já? De concerto eu não tenho marcado. Estou buscando sim. patrocínio, a gente está buscando algumas empresas. Missa agora domingo, hoje, que dia é hoje? Hoje nós estamos gravando, é quarta-feira. Quarta-feira, então no próximo domingo agora, sempre no primeiro domingo do mês, às 11 horas, missa com o Coral São Pedro aqui na Paróquia São Pedro, e depois às 19 horas também no primeiro domingo do mês, já que estamos falando do próximo, né, domingo, na igreja, na Basílica Menor, Nossa Senhora das Dores, então missa com canto gregoriano. São duas propostas diferentes, um coro paroquial e o outro uma missa então um pouco mais contemplativa para aquelas pessoas mais motivadas a esse estilo, digamos assim. Por isso que é bem anunciado, quem não gosta, ou quem não se sente à vontade, então é uma missa mais contemplativa mesmo. Eu espero que você tenha gostado desse bate-papo aqui com o maestro, o regente, o André Delair, ele que trabalha em várias paróquias e tem contribuído tanto pela música da nossa igreja, tanto aqui em Porto Alegre como na Diocese de Novo Hamburgo. Obrigado, André, um grande abraço. E eu agradeço aí a você, curta este vídeo, compartilhe aí com seus amigos, as pessoas que gostam de você, se inscreva e um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.